Oi, eu sou Leia Spinelli e esse é o canal Senso de Amor. Olha só, aqui na descrição do vídeo você encontra o link do meu Instagram, tá? Lá você pode me conhecer melhor, tem posts que complementam os vídeos desse canal, tem mensagens inspiradoras para o seu dia a dia e eu sempre compartilho também stories que trazem momentos de contemplação, entre outras coisas boas para cultivar o bem-estar. Na bio do Instagram tem o link para entrar em contato, para conhecer produtos e serviços que também podem somar no seu bem-estar, na sua saúde emocional, na sua espiritualidade, seja ela qual for. O senso de amor é mais uma mentalidade para o despertar. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vem somar também nessa caminhada. Bora lá? Mahatma Gandhi disse: seja a mudança que você quer ver no mundo. Osho disse: aquilo em que você presta muita atenção irá crescer. A atenção é um alimento. Se você der atenção a algo, fará com que cresça ainda mais. Lao Tse disse: para ganhar conhecimento, adicione coisas boas todos os dias. Para ganhar sabedoria, elimine coisas todos os dias. Então fica até o final do vídeo para entender um pouco mais sobre a conexão entre essas frases, a sabedoria desses mestres e também para entender a conexão com as belas mensagens que Chico Xavier psicografou, do Espírito de Luz Emmanuel. Vibrações. Entendendo o seu conceito de vibrações no terreno do espírito, por oscilações ou ondas mentais. Importa observar que exteriorizamos constantemente semelhantes energias. Disso decorre a importância das ideias que alimentamos. Em muitas fases da experiência terrestre, nos desgastamos com as nossas próprias reações intempestivas ante a conduta alheia, agravando obstáculos ou ensombrando problemas. Se nos situássemos, porém, no lugar de quantos nos criem dificuldades, estaremos em novo câmbio de emoções e pensamentos, frustrando descargas de ódio, violência, angústia ou crueldade que viessem a ocorrer em nossos distritos de ação. Experimenta a química do amor no laboratório do raciocínio. Se alguém te fere, coloca-te, de imediato, na condição do agressor e reconhecerás para logo que a compaixão deve envolver aquele que se entregou inadvertidamente ao ataque para sofrer em si mesmo a dor do desequilíbrio. Se alguém te injuria, situa-te na posição daquele que te apedreja o caminho e perceberás sem detença que se faz digno de piedade todo aquele que assim procede, ignorando que corta na própria alma, induzindo-se à dor do arrependimento. Se te encontras sob o cerco de vibrações conturbadoras, emite de ti mesmo aquelas outras que se mostrem capazes de gerar vida e elevação, otimismo e alegria. Ninguém susta golpes da ofensa com pancadas de revide, tanto quanto ninguém apaga fogo a jurros de querosene. Responde a perturbações com a paz. Ante o assalto das trevas, faze luz. Se alguém te desfecha vibrações contrárias à tua felicidade, endereça a esse alguém a tua silenciosa mensagem de harmonia e de amor, com que lhe desejes felicidade maior. Disse-nos o Senhor: batei e abrir-se-vos-á, pede e obtereis. Este mesmo princípio governa o campo das vibrações. Insiste no bem, e o bem te garantirá. Se procuras a paz, ouve as desilusões e as mágoas que porventura te assaltem a mente, para que te fixes na certeza de que a vida encerra os germens da renovação incessante em si própria, facultando-nos a conquista da verdadeira felicidade. Ouvida ao lado menos feliz dos companheiros de trabalho e de ideal, a fim de que eles enxergues tão somente as qualidades enobrecidas e as possibilidades de elevação. Ouve das injúrias recebidas, entesourando as bênçãos que te rodeiam.
Ouvido o azedume e a incompreensão dos adversários, e esmera-te a conservar os amigos, irmãos que te apoiam às tarefas do dia a dia. Ouvido os assuntos que provoquem a mentalização dos erros e as tragédias da humanidade, e rende culto permanente aos feitos edificantes e heróicos, em que os homens hajam exaltado a sua natureza divina. Ouvido aos fracassos que já te assediaram a existência, e escora-te nas esperanças e realizações com que te diriges para o futuro. Ouvido as reminiscências amargas e mantém na memória os acontecimentos felizes que se te erigiram na estrada alguma vez por motivo de euforia e plenitude espiritual. Ouvido as dificuldades que te entravem a marcha e consagra-te ao serviço que já possas criar ou fazer na seara do amor ao próximo. Se procuras a paz, ouvida todo o mal e dedica-te ao bem, porquanto somente o bem te descerrará caminho para as bênçãos da luz. Conclusão da vida. Diante dos problemas e obstáculos do cotidiano, convém estabelecer, de quando em quando, pelo menos, ligeira pausa para pensar, de maneira a observarmos o rendimento das horas que a vida nos atribui no território do tempo. E se no curso de nossas reflexões ponderarmos no montante das bênçãos que temos recebido, nas vantagens que usufruímos em confronto com as lutas e contratempos que assinalam milhares de irmãos na retaguarda, nos resultados contraproducentes da irritação, no caráter destrutivo de quaisquer manifestações de rebeldia ou azedume, no lado escuro das reclamações, no peso morto das aflições sem proveito, nas calamidades da violência, nos prejuízos do desânimo, nas lições que podemos extrair das provas dignamente atravessadas, na importância da indulgência, nos donativos de calma e bondade que os outros aguardam de nós a fim de consolidarem a própria segurança, no poder da gentileza para construir a benemerência e o respeito em torno de nossa vida, no alto significado da compreensão e da tolerância que nos decidamos a exercitar a benefício de nós mesmos, e nos testemunhos do amor e cooperação de que somos capazes para contribuir com os mensageiros do Cristo na preservação da paz e do bem sobre a terra. De certo que, acima de quaisquer desgostos e insucessos, saberíamos colocar a luz da esperança com o privilégio do trabalho, sem nos afastarmos da paciência, hora alguma. Não tem pacientes. A paternidade divina é amor e justiça para todas as criaturas. Quando os problemas do mundo te afogueiam a alma, não abras o coração à impaciência, que ela é capaz de arruinar-te a confiança. Quantos perderam as melhores oportunidades da reencarnação unicamente por se haverem abraçado com o desespero? A impaciência é comparável à força negativa que muitas vezes inclina o enfermo para a morte, justamente no dia em que o organismo entra em recuperação para a cura. Se queres o fruto, não despetales a flor. Nas situações embaraçosas, medita caridosamente nos empeços que lhe deram origem. Seu irmão faltou ao dever, reflete nas dificuldades que se interpuseram entre ele e os compromissos assumidos. Se alguém te nega um favor, não te acolhas a desânimo ou frustração, de vez que, enquanto não chegarmos ao plano da luz divina, nem sempre nos será possível conhecer de antemão tudo o de bom ou de mal que poderá sobrevir daquilo que nós pedimos. Não te irrites diante de qualquer obstáculo, porquanto reclamações ou censuras servirão apenas para torná-los maiores. Quase sempre a longa expectativa em torno de certas concessões que disputamos não é senão o amadurecimento do assunto para que não falhem minudências importantes. Não queremos dizer que será mais justo te acomodes à inércia. Desejamos asseverar que impaciência é precipitação, e precipitação redunda em violência. Para muitos, a serenidade é a preguiça vestida de belas palavras.
Os que vivem, porém, acordados para as responsabilidades que lhes são próprias, sabem que a paciência é esperança operosa. Recebem obstáculos por ocasiões de trabalho e provações por ensinamentos. Aguarda o melhor da vida, oferecendo à vida o melhor que puderes. O lavrador fiel ao serviço espera a colheita, zelando a plantação. A casa nasce dos alicerces, mas para completar-se pede atividades e esforços de acabamento. Não te irrites. Quem trabalha pode contar com o tempo. Se a crise sobrevém na obra a que te consagras, pede a Deus não apenas te abençoe a realização em andamento, mas também a força precisa, para que saiba compreender e servir, suportar e esperar. Repreensão. A repreensão, sem dúvida, pertence à economia do nosso progresso espiritual. Entretanto, antes de expedi-la com a palavra, convirá sempre ponderar o porquê, o como e o modo, através dos quais devemos concretizá-la. O lavrador, para salvar a erva tenra, que amanhã será o orgulho do seu pomar, emprega cuidado e carinho para não lhe ferir o embrião, em lhe subtraindo o verme devorador. O artista, para retirar a obra-prima do mármore, não martela o bloco de pedra indiscriminadamente, e sim burila-o, cauteloso, antes de apressar-se. O cirurgião, que atende ao enfermo, propicia-lhe anestésico e repouso, extraindo-lhe o problema orgânico, sem desafiar-lhe a reação das células vivas, que em desespero poderiam estragar-lhe a atuação. Usemos a repreensão a benefício do progresso de todos, mas sem olvidar as nossas necessidades e deficiências, para que a compaixão fraternal seja óleo de estímulo em nossas frases. Jesus, o grande médico, o excelso educador, sempre fez diferença entre o mal e a vítima. Cura a moléstia, sem humilhar aqueles que se faziam hospedeiros dela, e reprova o erro, sem esquecer o amparo imprescindível aos que se faziam desviados, que ele tratava por doentes da alma. Auxiliemos 99 vezes e repreendamos uma vez, em cada centena de particularidades do nosso trabalho. Quem efetivamente auxilia, adverte com proveito real. A educação exige piedade, apoio fraterno e constante recapitulação de ensinamentos, para que se evidencie no campo da vida. E ainda nesse capítulo, não podemos esquecer a lição do Mestre, quando nos recomenda: deixai crescer juntos o trigo e o joio, porque o divino cultivador fará a justa seleção no dia da ceifa. Semelhante assertiva não nos induz ao relaxamento, à indiferença ou à inércia, mas define o imperativo de nossas responsabilidades, uns à frente dos outros, para que sejamos, de fato, irmãos e amigos, com interesses mútuos e não perseguidores cordiais, que desorganizam as possibilidades de crescimento do progresso e perturbam o esquema de aperfeiçoamento que a sabedoria divina traçou, em favor de nosso engrandecimento comum. Se todos perdoassem. Imaginemos por um minuto que mundo maravilhoso seria a Terra se todos perdoassem. Se todos perdoassem, a aventura celeste começaria de casa, onde todo companheiro de equipe doméstica perceberia que a experiência na reencarnação é diferente para cada um, e por isso mesmo teria suficiente disposição para agir em apoio dos associados da edificação em família, a fim de que venham a encontrar o tipo de felicidade pessoal e correta a que se dirigem. Se todos perdoassem, cada grupo na comunidade terrestre alcançaria o máximo de eficiência na produção do bem comum, porquanto em toda parte existiria entendimento bastante para que a inveja e o despeito, o azedume e a crítica destrutiva fossem banidos para sempre do convívio social.
Se todos perdoassem, o espírito de competição no progresso das ciências e na efetivação dos negócios subiria constantemente de nível moral, suscitando as mais belas empresas de aprimoramento do mundo, porque o golpe e a vingança desapareceriam do intercâmbio entre pessoas e instituições, com respeito mútuo revestindo de lealdade os menores impulsos à concorrência, que se fixaria exclusivamente no bem, com o esquecimento do mal. Se todos perdoassem, a guerra seria automaticamente abolida no planeta, de vez que o ódio seria erradicado das nações, com a solidariedade traçando aos mais fortes a obrigação do socorro aos mais fracos, não mais se verificando a corrida de armamentos, e sim a emulação incessante à fraternidade entre os povos. Se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade, porquanto a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme, que deixariam por fim de assegurar entre as criaturas terreno propício à obsessão e à loucura, à enfermidade e à morte. Se todos perdoarmos, reformaremos a vida na terra, apagando de todos os idiomas a palavra ressentimento, para convivermos uns com os outros, acreditando realmente que somos irmãos diante de Deus. Quando todos aprendermos a perdoar, o amor entoará hosanas de polo a polo da terra, e então o reino de Deus fulgirá em nós e junto de nós para sempre. Através dessa breve leitura, nós podemos relembrar que o universo se divide em partes cada vez menores. Cada coisa se divide em partes cada vez menores, como bem mostra o exemplo dos átomos. Em suas eternas danças, os átomos se alinham para produzir coisas diferentes. E essas coisas são o mundo em que nós vivemos. E o mesmo acontece com objetos maiores, até mesmo com a formação das galáxias, por exemplo, com milhões e milhões de estrelas. Desse modo, as coisas se alinham e se encontram por afinidades, e o universo funciona para nós como um espelho, nos entregando aquilo que nós mostramos, refletindo para nós o que nós entregamos. Osho disse: aquilo que você presta atenção irá crescer. A sua atenção é uma maneira de você mostrar aonde estão as suas afinidades. Lao Tse disse: para ganhar conhecimento, adicione coisas, para ganhar sabedoria, elimine coisas. Da mesma maneira, o fato da sua capacidade de selecionar o que vem e o que vai, de te transformar a cada dia, fazer de você quem é, também faz essa reflexão ao próprio universo, ao próprio sutil do universo, a tudo aquilo que é sutil e que se relaciona com a gente de maneira invisível, de maneira silenciosa. Toda a energia que nós vibrarmos de maneira consciente ou inconsciente será atraída para nós. Não à toa, uma das mensagens citou uma frase da Bíblia que diz: bata na porta e ela será aberta. Pede e você será atendido. Então traz aí um entendimento mais profundo de uma das frases da Bíblia, e a própria inclusão de outras frases traz também aí um aprofundamento dessas mensagens trazidas pelo Chico Xavier. Pelo Emmanuel através do Chico Xavier, né? Então fica aí. Para muitos já é sabido que, inclusive na psicologia, o que nós repetimos em constância torna-se quem nós somos. Então a própria mente também tem essa funcionalidade. Mas existe ainda um entendimento mais profundo, que diz que não apenas a nossa mente, mas as próprias vibrações fazem do universo um espelho. Se nós queremos ver belezas, que nós primeiro possamos mostrar as belezas que nós queremos. E tem também a outra frase do Gandhi, que diz: seja a mudança que você quer ver no mundo.